Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre os cisnes. Estas majestosas aves aquáticas têm fascinado a humanidade por séculos com sua beleza e elegância. Nesta jornada de descoberta, adentraremos no mundo encantador dessas criaturas notáveis, explorando não apenas suas características únicas e história evolutiva, mas também sua rica importância cultural ao longo dos tempos. Comecemos pela classificação taxonômica dos cisnes. Pertencentes à família Anatidae e ao gênero Cygnus, essas aves são parentes próximas de patos e gansos, compartilhando muitas das características que tornam as aves aquáticas tão distintas e adaptadas ao seu ambiente. Com sua plumagem imaculadamente branca, em algumas espécies, ou, em alguns casos, adornada com tons de cinza, preto ou marrom, os cisnes se destacam visualmente em seu habitat natural. Além de sua aparência marcante, os cisnes possuem características físicas distintivas que contribuem para sua sobrevivência e sucesso como espécie. Suas longas e esguias gargantas, corpos elegantes e patas palmadas são adaptadas para a vida na água, facilitando sua locomoção tanto na superfície quanto debaixo d'água. Suas asas poderosas permitem voos graciosos e migrações impressionantes ao longo das estações. No que diz respeito à sua história evolutiva, os cisnes têm uma linhagem antiga que remonta a milhões de anos. Originários do hemisfério norte, eles se espalharam por todo o mundo, ocupando uma variedade de habitats aquáticos, desde lagos e lagoas até rios e pântanos. Ao longo das eras, adaptaram-se às mudanças ambientais e evoluíram para preencher nichos ecológicos específicos em diferentes regiões do globo. Contudo, a importância dos cisnes vai além de suas características biológicas e evolutivas. Essas aves têm desempenhado papéis significativos em diversas culturas ao longo da história, sendo reverenciadas e simbolizando diferentes conceitos e ideais. Desde tempos antigos, os cisnes têm sido retratados na arte, mitologia e literatura como símbolos de pureza, beleza, amor e transcendência espiritual. Sua presença em contos de fadas, mitos e lendas ressoa até os dias de hoje, permeando o imaginário coletivo de muitas sociedades ao redor do mundo. Portanto, ao mergulharmos neste estudo sobre os cisnes, é crucial reconhecer não apenas sua importância no reino animal, mas também sua influência duradoura na cultura humana. Essa combinação de fascínio natural e significado cultural torna os cisnes verdadeiramente dignos de nossa atenção e apreciação. Ao prosseguirmos em nossa jornada, vamos nos aprofundar nos mistérios e maravilhas dessas magníficas aves, desvendando suas vidas e comportamentos em detalhes cativantes. Importância cultural e simbólica dos cisnes ao longo da história. Os cisnes têm ocupado um lugar proeminente na imaginação humana e na história cultural global, sendo retratados em arte, literatura, mitologia e folclore de várias sociedades ao longo dos séculos. Suas características distintivas, como sua elegância, graça e beleza, têm inspirado uma ampla gama de significados simbólicos e interpretações culturais. Em muitas culturas ao redor do mundo, os cisnes são frequentemente associados à pureza e à inocência. Sua plumagem branca imaculada é vista como um símbolo de pureza e perfeição, refletindo ideais de beleza intocada e virtude. Essa associação com a pureza é evidente em várias tradições e cerimônias, onde os cisnes podem desempenhar papéis simbólicos importantes. Por exemplo, em casamentos e celebrações de amor, os cisnes são frequentemente incorporados como símbolos de união e fidelidade. Além disso, os cisnes têm sido frequentemente retratados na arte como símbolos de beleza e elegância. Desde pinturas clássicas até obras contemporâneas, os cisnes são frequentemente representados em poses graciosas e cenas serenas, evocando um senso de serenidade e harmonia. Na literatura, os cisnes têm sido tema de inúmeras histórias, poemas e contos de fadas, onde muitas vezes representam a transformação, a redenção ou a busca pela verdadeira beleza interior. Na mitologia e no folclore, os cisnes também têm desempenhado papéis significativos. Em algumas culturas, os cisnes são associados a deuses e deusas, como na mitologia grega, onde são frequentemente ligados a divindades como Apolo e Afrodite. Em outras tradições, os cisnes são vistos como mensageiros dos reinos espirituais ou como guias espirituais que conduzem as almas para o além. Além disso, os cisnes têm sido retratados em rituais e cerimônias ao redor do mundo. Em algumas culturas, a liberação de cisnes é considerada um ato de purificação e renovação, enquanto em outras, os cisnes são venerados como símbolos de sorte e prosperidade. Em festivais e celebrações, os cisnes podem ser exibidos como parte de apresentações artísticas ou desfiles, agregando um elemento de beleza e esplendor ao evento.
Em resumo, os cisnes ocupam um lugar especial na imaginação humana, desempenhando papéis simbólicos importantes em diversas culturas e épocas. Sua associação com temas como pureza, beleza, amor e transcendência espiritual proporciona uma compreensão mais profunda do lugar dessas aves magníficas na história cultural global e destaca a profunda influência que exercem sobre a mente humana. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. 2. Características físicas dos cisnes. Descrição da aparência física dos cisnes. Os cisnes são conhecidos por sua aparência majestosa e elegante, com características físicas distintivas que os destacam no reino das aves aquáticas. Ao explorar sua anatomia, podemos apreciar a beleza e a adaptabilidade dessas aves magníficas. Em termos de tamanho, os cisnes são aves grandes e robustas, com envergaduras impressionantes que podem chegar a até 2,5 metros em algumas espécies. Em média, os cisnes adultos têm entre 1,2 e 1,7 metros de comprimento, tornando-os uma presença imponente em seu ambiente natural. A plumagem dos cisnes é uma das características mais notáveis, variando de acordo com a espécie e a idade. Em geral, os cisnes adultos possuem plumagens predominantemente brancas, embora algumas espécies apresentem variações, como o cisne negro da Austrália, que tem plumagem preta, e o cisne cantor, que exibe uma plumagem em tons de cinza. As penas dos cisnes são macias e densas, oferecendo isolamento térmico e proteção contra a água fria. A forma corporal dos cisnes é elegante e aerodinâmica, com pescoços longos e curvos que contribuem para sua graça característica. Esses pescoços flexíveis são usados não apenas para alimentação, mas também para exibir comportamentos de corte e comunicação social. Sua postura majestosa e movimentos suaves conferem aos cisnes uma aparência verdadeiramente nobre. As características faciais dos cisnes também são distintivas. Eles têm cabeças arredondadas com olhos pequenos e escuros, bicos longos e elegantes, e algumas espécies possuem uma protuberância carnuda chamada de ancarúncula no topo do bico. Essas características faciais contribuem para a expressão elegante e nobre dos cisnes. É importante notar que existem várias espécies de cisnes, cada uma com suas próprias características físicas distintivas. Por exemplo, o cisne branco-mudo é reconhecido por seu bico laranja-vermelho brilhante e sua falta de vocalização, enquanto o cisne trombeteiro tem um bico preto com uma mancha amarela perto da base. Essas variações na aparência física entre as diferentes espécies de cisnes refletem adaptações específicas ao ambiente e ao estilo de vida de cada uma. As características físicas distintivas dos cisnes, incluindo seu tamanho impressionante, plumagem elegante, forma corporal graciosa e características faciais nobres, contribuem para sua aparência majestosa e icônica. As variações na aparência entre as diferentes espécies acrescentam uma camada de diversidade fascinante a essas aves, destacando suas adaptações únicas e adaptativas no mundo das aves aquáticas. Adaptações que permitem a sobrevivência dos cisnes em diferentes ambientes. Os cisnes, magníficas aves aquáticas, desenvolveram uma série de notáveis adaptações que lhes permite prosperar em uma variedade de habitats aquáticos ao redor do mundo. Essas adaptações, que abrangem características físicas, comportamentais e fisiológicas, são fundamentais para sua capacidade de enfrentar os desafios ambientais e garantir sua sobrevivência em condições diversas e variadas. Em termos de características físicas, os cisnes possuem uma série de adaptações que os tornam altamente adaptados à vida aquática. Seus corpos esguios e aerodinâmicos, combinados com patas palmadas e asas poderosas, lhes conferem uma excelente habilidade para nadar e voar. Essas características físicas permitem que os cisnes naveguem com facilidade em ambientes aquáticos variados, desde lagos e rios até pântanos e estuários. Além disso, a plumagem densa e impermeável dos cisnes proporciona isolamento térmico, protegendo-os do frio e da umidade enquanto estão na água. Essa adaptação é crucial para enfrentar mudanças sazonais e condições climáticas adversas, permitindo que os cisnes se mantenham ativos e saudáveis durante todo o ano. No que diz respeito ao comportamento, os cisnes exibem uma série de estratégias adaptativas para lidar com a competição por recursos, como alimentos e território. Por exemplo, eles podem formar pares monogâmicos duradouros durante a temporada de reprodução, garantindo uma colaboração eficaz na construção de ninhos e na criação de filhotes. Além disso, os cisnes são conhecidos por suas migrações sazonais, movendo-se entre diferentes habitats em busca de condições ideais de alimentação e reprodução. Em termos de adaptações fisiológicas, os cisnes têm uma incrível capacidade de se adaptar a diferentes dietas e condições ambientais.
Eles são aves onívoras, alimentando-se de uma variedade de alimentos, incluindo plantas aquáticas, algas, insetos e pequenos peixes. Essa dieta versátil permite que os cisnes encontrem alimentos em uma variedade de habitats aquáticos, garantindo uma fonte consistente de nutrição. É importante notar que as adaptações dos cisnes podem variar entre as diferentes espécies, refletindo suas necessidades específicas e os ambientes em que vivem. Por exemplo, algumas espécies podem ter adaptações especializadas para enfrentar condições extremas de frio, enquanto outras podem se concentrar em competir por recursos em habitats mais densamente povoados. As adaptações notáveis dos cisnes são essenciais para sua sobrevivência e sucesso em uma variedade de habitats aquáticos ao redor do mundo. Suas características físicas, comportamentais e fisiológicas demonstram sua incrível capacidade de se ajustar a uma ampla gama de condições ambientais, destacando-os como verdadeiras maravilhas da natureza e mestres da adaptação no reino das aves aquáticas. 3. Distribuição geográfica. Onde os cisnes são encontrados ao redor do mundo. Os cisnes são encontrados em uma variedade de habitats aquáticos ao redor do mundo, desde regiões árticas e subárticas até áreas temperadas e tropicais. Suas preferências de habitat e padrões de migração variam entre as diferentes espécies, refletindo suas adaptações específicas às condições ambientais locais. As regiões árticas e subárticas são o lar de várias espécies de cisnes, incluindo o cisne trombeteiro, Cygnus buccinator, e o cisne de tundra, Cygnus columbianus. Essas áreas oferecem vastas extensões de tundra e pântanos, onde os cisnes podem encontrar alimento abundante durante os meses de verão. Durante o inverno, muitas dessas espécies migram para o sul em busca de condições mais amenas e águas abertas. Em áreas temperadas e subtropicais, como Europa, América do Norte e Ásia, várias espécies de cisnes são comuns, incluindo o emblemático cisne bravo, Cygnus cygnus. Essas regiões oferecem uma variedade de habitats aquáticos, incluindo lagos, rios, estuários e litorais costeiros, onde os cisnes podem encontrar uma ampla gama de alimentos. Durante os meses mais frios, algumas espécies migram para o sul em busca de águas mais quentes e áreas de invernada adequadas. Em áreas tropicais e subtropicais, os cisnes são menos comuns devido às condições climáticas e de habitat menos favoráveis. No entanto, algumas espécies, como o cisne negro, Cygnus atratus, são encontradas em regiões como Austrália e Nova Zelândia, onde habitam lagos, lagoas e pântanos de água doce. As preferências de habitat dos cisnes variam de acordo com a espécie, mas geralmente incluem corpos d'água de tamanho médio a grande, com vegetação aquática abundante para alimentação e abrigo. Durante a temporada de reprodução, os cisnes tendem a preferir áreas calmas e isoladas, onde podem construir seus ninhos e criar seus filhotes com segurança. Quanto aos padrões de migração, muitas espécies de cisnes realizam movimentos sazonais entre áreas de reprodução e áreas de invernada, percorrendo longas distâncias para encontrar condições ideais de alimentação e abrigo. Essas migrações podem ser impressionantes, envolvendo viagens de milhares de quilômetros ao longo de rotas migratórias bem estabelecidas. Em resumo, os cisnes são encontrados em uma variedade de habitats aquáticos ao redor do mundo, desde regiões árticas até áreas tropicais, demonstrando uma incrível capacidade de adaptação a uma ampla gama de condições ambientais. Suas preferências de habitat e padrões de migração refletem suas necessidades específicas de alimentação, reprodução e sobrevivência, destacando a diversidade de habitats que essas majestosas aves ocupam em seu ambiente natural. Preferências de habitat e migrações sazonais dos cisnes. Os cisnes são aves altamente adaptáveis que exibem preferências específicas de habitat para alimentação, reprodução e descanso, além de padrões migratórios sazonais que refletem suas necessidades e comportamentos naturais. Preferências de habitat. Os cisnes preferem habitats aquáticos ricos em vegetação aquática, como ervas aquáticas, algas e plantas submersas. Eles se alimentam arrancando folhas e raízes das plantas aquáticas ou filtrando pequenos organismos da água. Lagos, lagoas, rios e pântanos com águas rasas e tranquilas são ideais para a alimentação dos cisnes. Durante a temporada de reprodução, os cisnes buscam áreas isoladas e tranquilas, longe de perturbações humanas e predadores. Eles constroem seus ninhos em margens de corpos d'água, geralmente em locais elevados ou ilhas para evitar inundações. A presença de vegetação densa ao redor do ninho oferece proteção adicional. Para descanso e repouso, os cisnes preferem áreas abertas de água, onde se sentem seguros de possíveis predadores terrestres. Eles também podem se reunir em grandes grupos em áreas de água aberta durante a migração. Padrões de migração sazonal.
Durante a primavera e o verão, muitas espécies de cisnes migram para áreas de reprodução no hemisfério norte, onde encontram condições ideais para a criação de seus filhotes. Essas áreas incluem regiões árticas e subárticas, onde as temperaturas são mais amenas e há abundância de alimento. No outono e no inverno, os cisnes migram para áreas de invernada, geralmente em latitudes mais baixas ou em climas mais temperados, onde podem encontrar águas abertas e alimento disponível. Muitas vezes, essas áreas de invernada estão localizadas em lagos, rios e estuários ao longo das rotas migratórias. Rotas migratórias e fatores influenciadores. As rotas migratórias dos cisnes podem variar entre as diferentes espécies e populações, mas geralmente seguem padrões bem estabelecidos ao longo de rotas migratórias predefinidas. Fatores como disponibilidade de alimento, condições climáticas, disponibilidade de locais de reprodução adequados e presença de predadores podem influenciar as decisões de migração dos cisnes. Os cisnes exibem preferências específicas de habitat e padrões migratórios sazonais que refletem suas necessidades naturais de alimentação, reprodução e descanso. Sua capacidade de se adaptar a uma variedade de ambientes aquáticos e sua habilidade de migrar longas distâncias demonstram sua incrível aptidão para a sobrevivência e adaptação em diferentes partes do mundo. 4. Comportamento social e reprodutivo. Estrutura social das populações de cisnes. Os cisnes, como muitas outras aves, exibem uma estrutura social complexa que influencia suas interações sociais e organização em grupos. Vamos explorar esses aspectos e como eles se manifestam ao longo das diferentes fases do ciclo de vida das populações de cisnes. Formação de pares. Uma característica marcante da estrutura social dos cisnes é a formação de pares monogâmicos duradouros. Geralmente, os cisnes formam casais que permanecem juntos ao longo de várias temporadas de reprodução, e às vezes até durante toda a vida. Essa fidelidade entre os pares é fundamental para o sucesso reprodutivo e criação de filhotes. Hierarquia social. Dentro de grupos de cisnes, pode haver uma hierarquia social que determina o acesso a recursos como alimentação e espaço. Esta hierarquia é muitas vezes estabelecida com base em fatores como idade, tamanho e força física. Cisnes mais velhos e experientes podem ocupar posições mais elevadas na hierarquia social e ter preferência em determinadas áreas de alimentação ou locais de reprodução. Comportamentos de defesa territorial. Durante a temporada de reprodução, os cisnes frequentemente exibem comportamentos de defesa territorial para proteger seus ninhos e filhotes. Isso pode incluir vocalizações altas, exibição de agressão física contra intrusos e patrulhamento ativo do território. A defesa territorial é especialmente importante em locais onde os recursos são limitados e a competição por alimentos e espaços de nidificação é intensa. Interações sociais durante o ciclo de vida. As interações sociais entre os cisnes variam ao longo do ciclo de vida. Durante a migração, por exemplo, eles podem viajar em grupos grandes ou pequenos, seguindo rotas migratórias bem estabelecidas. Durante a alimentação, é comum observar cisnes forrageando juntos em corpos d'água, compartilhando informações sobre a localização de alimentos e mantendo a vigilância contra predadores. Impacto da estrutura social na sobrevivência e reprodução. A estrutura social dos cisnes desempenha um papel crucial em sua sobrevivência e sucesso reprodutivo. A formação de pares monogâmicos permite uma colaboração eficaz na construção de ninhos, incubação de ovos e cuidados com os filhotes. Além disso, a hierarquia social e os comportamentos de defesa territorial ajudam a reduzir a competição por recursos e a proteger os indivíduos mais vulneráveis dentro da população. Em resumo, a estrutura social das populações de cisnes é caracterizada por uma série de comportamentos e interações complexas que influenciam sua vida em grupo e dinâmica populacional. A compreensão desses aspectos sociais é fundamental para a conservação eficaz dessas aves magníficas e para garantir sua sobrevivência em seu ambiente natural. Ritual de acasalamento e cuidado com os filhotes dos cisnes. O ritual de acasalamento dos cisnes é um espetáculo fascinante que envolve uma série de comportamentos complexos elaborados, projetados para atrair um parceiro e estabelecer laços duradouros entre os casais. Durante a temporada de reprodução, os cisnes executam uma variedade de rituais específicos que demonstram sua vitalidade, força e habilidades como potenciais parceiros. Comportamentos de cortejo e seleção de parceiros. Os cisnes geralmente começam o processo de acasalamento na primavera, quando as condições ambientais são ideais para a reprodução. Os machos e as fêmeas participam ativamente de comportamentos de cortejo, que podem incluir exibições de vocalização, danças elaboradas e exibições de força física.
Durante esses rituais, os cisnes podem nadar em círculos, arquear seus pescoços em arcos graciosos e vocalizar em uma variedade de tons e melodias. Essas exibições não apenas demonstram a saúde e a vitalidade do indivíduo, mas também ajudam a estabelecer laços sociais entre os casais. Construção de ninhos. Após a seleção de parceiros, os cisnes iniciam o processo de construção de ninhos, geralmente em áreas isoladas e tranquilas perto da água. O casal trabalha em conjunto para construir um ninho de aparência simples, utilizando materiais naturais disponíveis, como vegetação aquática, galhos e grama. A construção do ninho é uma tarefa meticulosa que envolve cuidado e cooperação mútuos entre os parceiros. Cuidados parentais dedicados. Uma vez que os ovos são postos, ambos os pais participam do processo de incubação, alternando-se para manter os ovos aquecidos e protegidos. A incubação dura aproximadamente de 30 a 40 dias, durante os quais os cisnes são extremamente dedicados à proteção de sua ninhada. Após a eclosão dos ovos, os pais continuam a cuidar dos filhotes, alimentando-os e ensinando-lhes habilidades essenciais de sobrevivência, como encontrar alimentos e se proteger de predadores. Os cisnes são conhecidos por sua dedicação e cuidado parental, e os filhotes permanecem com os pais por vários meses até alcançarem a independência. O ritual de acasalamento dos cisnes é um processo complexo e elaborado que envolve uma série de comportamentos de cortejo, seleção de parceiros e cuidados parentais dedicados. Esses comportamentos demonstram a incrível adaptabilidade e habilidades sociais dessas aves magníficas, destacando sua importância no reino animal e sua capacidade de criar laços duradouros entre os membros de sua espécie. 5. Dieta e alimentação. Dieta e hábitos alimentares dos cisnes. Os cisnes são aves aquáticas com uma dieta variada, adaptada para atender às suas necessidades nutricionais em diferentes ambientes aquáticos ao redor do mundo. Suas preferências alimentares incluem uma ampla gama de recursos disponíveis em seus habitats naturais, o que lhes permite manter uma alimentação equilibrada ao longo do ano. Vamos explorar os tipos de alimentos que os cisnes consomem e como suas dietas podem variar em diferentes estações e habitats. Plantas aquáticas. Uma parte significativa da dieta dos cisnes consiste em plantas aquáticas, que oferecem uma fonte rica de nutrientes essenciais. Eles se alimentam de uma variedade de vegetação aquática, incluindo algas, ervas aquáticas, musgos e ciperáceas. As folhas e os caules dessas plantas fornecem fibras, vitaminas e minerais importantes para a saúde dos cisnes. Algas. As algas são outra parte importante da dieta dos cisnes, especialmente em corpos d'água onde são abundantes. As algas oferecem uma fonte adicional de nutrientes, como proteínas e carboidratos, que ajudam a sustentar as necessidades energéticas dos cisnes, especialmente durante os períodos de alta atividade, como a migração ou a época de reprodução. Insetos e pequenos organismos. Além de se alimentarem de plantas aquáticas, os cisnes também consomem uma variedade de insetos e pequenos organismos aquáticos. Isso inclui larvas de insetos, crustáceos, moluscos e pequenos peixes. Esses alimentos fornecem proteínas essenciais e outros nutrientes importantes para os cisnes, complementando sua dieta baseada em plantas. Variação ao longo das estações e em diferentes habitats. A dieta dos cisnes pode variar ao longo das estações e em diferentes habitats, dependendo da disponibilidade de alimentos e das condições ambientais. Durante os meses mais quentes do ano, quando as plantas aquáticas estão mais abundantes, os cisnes podem se concentrar principalmente em alimentar-se desses recursos. No entanto, durante os meses mais frios, quando a vegetação aquática pode ser escassa, os cisnes podem recorrer a outras fontes de alimentos, como algas e pequenos organismos. Em diferentes habitats aquáticos, os cisnes podem adaptar sua dieta de acordo com os recursos disponíveis. Por exemplo, em lagos e lagoas, onde a vegetação aquática é comum, os cisnes podem se alimentar principalmente de plantas aquáticas. Em rios e estuários, onde a diversidade de alimentos é maior, os cisnes podem variar sua dieta para incluir uma variedade de plantas, algas e organismos aquáticos. Os cisnes têm uma dieta variada e adaptável, que inclui uma variedade de recursos alimentares disponíveis em seus habitats aquáticos. Sua capacidade de ajustar sua dieta ao longo das estações e em diferentes habitats demonstra sua adaptação ecológica e sua importância como parte integrante dos ecossistemas aquáticos. Estratégias de alimentação e hábitos de forrageio dos cisnes. Os cisnes são aves aquáticas que empregam uma variedade de estratégias de alimentação e hábitos de forrageio para encontrar e capturar alimentos em seu ambiente aquático. A pastagem é uma das principais estratégias de alimentação dos cisnes.
Eles consomem uma variedade de plantas aquáticas, incluindo algas, ervas aquáticas e outras vegetações encontradas em corpos d'água. Os cisnes usam seus poderosos bicos para arrancar folhas e raízes das plantas submersas, alimentando-se enquanto nadam lentamente pela água. Outra estratégia comum de alimentação dos cisnes é a filtragem. Eles são capazes de filtrar pequenos organismos e partículas de alimento da água, usando seus bicos adaptados para essa função. Os cisnes podem mergulhar suas cabeças na água e filtrar o alimento através de lâminas finas de queratina presentes em seus bicos, capturando pequenos animais aquáticos, larvas e plânctons. Embora não sejam mergulhadores especializados como alguns outros membros da família Anatidae, os cisnes podem ocasionalmente mergulhar em busca de alimentos. Eles podem mergulhar em águas rasas para alcançar plantas submersas ou procurar alimentos no fundo de lagos e rios. No entanto, esse comportamento de mergulho não é tão comum nos cisnes quanto em outras aves aquáticas. Os cisnes podem colaborar ou competir por recursos alimentares, dependendo da disponibilidade de alimentos e da densidade populacional. Em áreas onde os recursos são escassos, pode ocorrer competição entre os cisnes por acesso a plantas aquáticas ou outros alimentos. No entanto, em condições favoráveis, os cisnes podem se alimentar em grupos, cooperando para encontrar e aproveitar os recursos disponíveis. Os cisnes desenvolveram várias adaptações comportamentais para maximizar a eficiência na obtenção de alimentos. Isso inclui o reconhecimento de padrões sazonais de alimentação, migração para áreas onde os alimentos são mais abundantes e a capacidade de ajustar sua dieta de acordo com a disponibilidade de recursos. Em resumo, os cisnes são aves aquáticas que utilizam uma variedade de estratégias de alimentação e hábitos de forrageio para obter alimentos em seu ambiente aquático. Suas adaptações comportamentais e flexibilidade dietética lhes permitem sobreviver e prosperar em uma ampla gama de habitats aquáticos ao redor do mundo. 6. Predadores naturais e ameaças. Principais predadores dos cisnes. Os cisnes, apesar de sua beleza e tamanho imponente, enfrentam uma variedade de predadores em seu habitat natural. Esses predadores podem representar ameaças em diferentes estágios da vida dos cisnes, desde os ovos e filhotes até os adultos. Vamos explorar os principais predadores dos cisnes e as estratégias de defesa que essas aves empregam. Predadores terrestres. Predadores como raposas, texugos e doninhas representam ameaças para os ovos e filhotes de cisnes. Esses mamíferos podem atacar ninhos de cisnes em busca de ovos ou filhotes indefesos. Lontras e visons, que são predadores ágeis e habilidosos na água, também podem representar ameaças para os cisnes, especialmente durante os estágios mais vulneráveis da vida, como filhotes recém-nascidos. Predadores aéreos. Predadores como águias carecas, águias pescadoras e falcões podem representar uma ameaça para os cisnes, especialmente os filhotes desprotegidos. Essas aves de rapina podem atacar cisnes jovens quando estão fora do ninho ou durante a natação. Predadores aquáticos. Embora menos comuns, alguns peixes predadores, como Lucioperca, podem atacar filhotes de cisnes que estão nadando em águas rasas. Estratégias de defesa dos cisnes. Os cisnes constroem ninhos bem escondidos entre a vegetação densa ou em ilhas para proteger seus ovos e filhotes de predadores terrestres. Os cisnes adultos mantêm uma vigilância constante ao redor de seus ninhos e filhotes, alertando-se mutuamente sobre a presença de predadores. Em caso de ameaça, os cisnes podem adotar comportamentos agressivos, como bater as asas, vocalizar alto e atacar os predadores com seus poderosos bicos e asas. Quando estão na água, os cisnes mantêm-se vigilantes contra predadores aquáticos e aéreos, e podem se afastar rapidamente de áreas potencialmente perigosas. Embora enfrentem uma variedade de predadores, os cisnes desenvolveram estratégias de defesa eficazes para protegerem-se a si mesmos e suas crias. Sua vigilância constante e comportamentos defensivos ajudam a minimizar as ameaças e garantir a sobrevivência das futuras gerações de cisnes em seus habitats naturais. Ameaças enfrentadas pelos cisnes, incluindo a interferência humana. Os cisnes, como muitas outras espécies de aves, enfrentam uma série de ameaças em seu ambiente natural, muitas das quais são exacerbadas pela interferência humana. Vamos explorar algumas dessas ameaças, com foco especial na influência das atividades humanas. 1. Perda de habitat. A perda e degradação do habitat são uma das principais ameaças enfrentadas pelos cisnes. O desenvolvimento urbano, a drenagem de pântanos e áreas úmidas, e a conversão de terras para fins agrícolas podem reduzir significativamente os habitats disponíveis para os cisnes se reproduzirem, descansarem e se alimentarem.
2. Poluição da água. A poluição da água é outra preocupação importante para os cisnes. Descargas de esgoto, vazamentos de produtos químicos industriais, pesticidas agrícolas e lixo plástico podem contaminar os corpos d'água onde os cisnes vivem, prejudicando a qualidade da água e afetando a saúde das aves. 3. Atropelamentos em estradas. Os cisnes, muitas vezes, migram entre diferentes habitats ao longo do ano, o que pode levar a conflitos com o tráfego rodoviário. Atropelamentos em estradas são uma ameaça significativa para os cisnes e podem resultar em lesões graves ou morte, especialmente durante os períodos de migração. 4. Caça ilegal. Embora a caça aos cisnes seja proibida em muitos países, a caça ilegal ainda representa uma ameaça para algumas populações. A caça ilegal pode resultar na redução das populações de cisnes, afetando negativamente sua viabilidade a longo prazo. 5. Introdução de espécies invasoras. Espécies invasoras, como predadores introduzidos e plantas exóticas, também representam uma ameaça para os cisnes. Predadores introduzidos, como raposas e visons, podem predá-los ou competir com eles por recursos alimentares, enquanto plantas invasoras podem alterar os habitats aquáticos, reduzindo a disponibilidade de alimento e abrigo. Medidas de conservação necessárias. Para proteger os cisnes e outras aves aquáticas, são necessárias medidas de conservação abrangentes, incluindo preservação e restauração de habitats aquáticos, como pântanos, lagos e lagoas. Controle da poluição da água por meio de regulamentações ambientais e práticas de gestão sustentável. Implementação de medidas de mitigação, como a construção de passagens subterrâneas para reduzir os atropelamentos em estradas. Educação pública sobre a importância da proteção da vida selvagem e da coexistência harmoniosa com as aves aquáticas. Reforço das leis de proteção da vida selvagem e combate à caça ilegal e à introdução de espécies invasoras. Em suma, as ameaças enfrentadas pelos cisnes, incluindo aquelas resultantes da interferência humana, destacam a importância de esforços de conservação contínuos e colaborativos para proteger essas magníficas aves e seus habitats. A coexistência harmoniosa entre humanos e vida selvagem é essencial para garantir a sobrevivência dos cisnes e de outras espécies em todo o mundo. 7. Origem e evolução do cisne. A origem e evolução dos cisnes remontam a milhões de anos atrás, com suas raízes profundamente enraizadas na história evolutiva das aves aquáticas. Como parte da ordem Anseriformes e da família Anatidae, os cisnes compartilham um ancestral comum com outros patos, gansos e aves relacionadas. A evolução dos cisnes ao longo do tempo reflete adaptações significativas às mudanças ambientais e aos desafios enfrentados em seus habitats aquáticos. Os primeiros registros fósseis de cisnes remontam ao final do Mioceno, cerca de 10 milhões de anos atrás. Esses fósseis indicam a presença de cisnes primitivos em regiões da Europa e da Ásia. Ao longo dos milênios, os cisnes passaram por mudanças evolutivas significativas, adaptando-se a uma variedade de habitats aquáticos ao redor do mundo. Uma das características distintivas dos cisnes é sua capacidade de voar longas distâncias durante as migrações sazonais. Essa habilidade evoluiu ao longo do tempo, permitindo que os cisnes explorassem uma variedade de habitats e se deslocassem em busca de alimento e condições climáticas favoráveis. As migrações dos cisnes também desempenharam um papel importante na dispersão e na colonização de novas áreas geográficas. Além da capacidade de voo, os cisnes desenvolveram adaptações físicas para a vida aquática, incluindo patas palmadas, corpos aerodinâmicos e longos pescoços que lhes permitem alcançar alimentos em águas profundas. Essas adaptações evoluíram ao longo de milhões de anos para maximizar a eficiência na obtenção de alimentos e na navegação em ambientes aquáticos variados. A interação dos cisnes com outros organismos, incluindo predadores e competidores, também moldou sua evolução ao longo do tempo. Estratégias de defesa, como a formação de pares monogâmicos e a construção de ninhos bem escondidos, são características comportamentais que evoluíram para proteger os cisnes e garantir o sucesso reprodutivo em face das ameaças do ambiente. Em resumo, a origem e evolução dos cisnes são testemunhas de uma história fascinante de adaptação e sobrevivência em habitats aquáticos ao redor do mundo. Ao longo de milhões de anos, essas majestosas aves passaram por mudanças significativas, desenvolvendo características físicas e comportamentais que as tornam verdadeiramente notáveis no reino animal. 8. Grupo taxonômico do cisne. O cisne, um majestoso e grácil pássaro aquático, pertence ao reino Animalia, ao filo Chordata, à classe Aves e à ordem Anseriformes.
Mais especificamente, os cisnes são membros da família Anatidae, que inclui patos, gansos e outras aves aquáticas. Dentro da família Anatidae, os cisnes são classificados no gênero Cygnus. Atualmente, existem 6 espécies reconhecidas de cisnes, que variam em tamanho, distribuição geográfica e características físicas. Essas espécies são: 1. Cisne branco, Cygnus olor. 2. Cisne bravo, Cygnus cygnus. 3. Cisne pequeno, Cygnus columbianus. 4. Cisne negro, Cygnus atratus. 5. Cisne trombeteiro, Cygnus buccinator. 6. Cisne de pescoço preto, Cygnus melancorifus. Os cisnes compartilham várias características distintivas com outras aves aquáticas da família Anatidae, como patas palmadas, bicos largos e a capacidade de nadar habilmente. No entanto, eles também têm características únicas, como seus longos pescoços e corpos elegantes, que os distinguem de outras aves aquáticas. Em resumo, os cisnes são classificados dentro do grupo taxonômico da família Anatidae, sendo membros do gênero Cygnus. Essas aves majestosas são apreciadas em todo o mundo por sua beleza e elegância, enquanto desempenham papéis importantes nos ecossistemas aquáticos onde habitam. 9. Curiosidades e mitos. Fatos interessantes sobre os cisnes. Os cisnes são conhecidos por formarem laços monogâmicos que podem durar a vida toda. Muitas vezes, eles escolhem um único parceiro e permanecem juntos por anos, compartilhando responsabilidades como construção de ninhos, incubação de ovos e cuidado com os filhotes. Os cisnes têm uma envergadura impressionante, podendo atingir até 2,5 metros em algumas espécies. Essas asas poderosas permitem que os cisnes voem longas distâncias durante suas migrações sazonais. Durante o período de acasalamento, os cisnes realizam uma dança nupcial elegante e elaborada. Isso envolve movimentos graciosos, vocalizações melodiosas e exibições de suas asas majestosas para atrair um parceiro. Os cisnes passam por uma mudança de penas anual, durante a qual perdem todas as suas penas velhas e as substituem por novas. Esse processo garante que suas penas permaneçam em boas condições para voar e manter a impermeabilidade enquanto nadam. Cisnes têm uma vida útil relativamente longa em comparação com outras aves aquáticas. Alguns indivíduos podem viver até 20 anos ou mais em estado selvagem, e em cativeiro, podem alcançar idades ainda maiores. Os cisnes são conhecidos por sua graça e elegância ao nadar na água. Seus movimentos suaves e fluidos fazem deles uma visão deslumbrante em lagos, rios e lagoas. Cisnes são conhecidos por suas vocalizações distintivas, que incluem sons suaves e melodiosos, bem como chamados altos e estridentes. Essas vocalizações desempenham um papel importante na comunicação entre os membros do grupo e na defesa do território. Uma das características únicas dos cisnes é sua habilidade de alimentar-se com a cabeça submersa na água. Eles usam seus longos pescoços para alcançar plantas aquáticas e outros alimentos no fundo dos corpos d'água. Esses são apenas alguns dos muitos fatos fascinantes sobre os cisnes, que destacam sua beleza, graça e complexidade como uma das aves mais impressionantes do reino animal. Mitos e lendas associados aos cisnes. Os cisnes têm uma presença marcante em muitos mitos e lendas ao redor do mundo, muitas vezes associados à beleza, pureza e transformação. Aqui estão algumas histórias fascinantes que ilustram o significado cultural dos cisnes em diversas culturas. 1. Lenda de Leda e o cisne. Grécia Antiga. Uma das mais conhecidas histórias da mitologia grega envolve a rainha Leda, que foi seduzida pelo deus Zeus, disfarçado de cisne. Desse encontro, nasceram 2 conjuntos de gêmeos, Pólux e Helena, filhos de Zeus, e Castor e Clitemnestra, filhos de seu marido, o rei Tíndaro. Esta lenda destaca a associação dos cisnes com a divindade e a fertilidade. 2. O cisne como símbolo de pureza. Cristianismo. Na tradição cristã, os cisnes são frequentemente associados à pureza e à virgindade. Um dos exemplos mais conhecidos é a lenda de Santa Cunegundes, uma rainha do Sacro Império Romano que é frequentemente representada com um cisne, simbolizando sua pureza e devoção religiosa. 3. O cisne como transformação. Folclore europeu. Em várias tradições folclóricas europeias, os cisnes são vistos como seres mágicos capazes de se transformar de cisnes para humanos e vice-versa. Essas histórias muitas vezes envolvem feitiços quebrados por um ato de amor verdadeiro, simbolizando a capacidade de mudança e renovação. 4. Cisnes cantores. Folclore celta. Na mitologia celta, há histórias sobre cisnes que possuem vozes extraordinárias e melodiosas, capazes de encantar aqueles que as ouvem.
Esses cisnes cantores são frequentemente associados a lugares mágicos, como lagoas encantadas ou ilhas místicas. 5. O cisne como guia espiritual. Culturas nativas americanas. Em algumas culturas nativas americanas, os cisnes são vistos como guias espirituais e símbolos de intuição e sabedoria. Acredita-se que eles possuem uma conexão especial com o mundo espiritual e podem oferecer orientação e proteção às pessoas em sua jornada. Essas são apenas algumas das muitas histórias fascinantes que destacam o papel dos cisnes como símbolos culturais e espirituais em diversas tradições ao redor do mundo. Essas lendas não apenas enriquecem nossa compreensão das magníficas aves aquáticas, mas também nos conectam a um rico legado de narrativas e significados culturais. 10. Conservação e proteção dos cisnes. Esforços de conservação em andamento. Os esforços de conservação em andamento desempenham um papel crucial na proteção e preservação das populações de cisnes em todo o mundo. Diversas iniciativas, tanto locais quanto globais, estão em curso para enfrentar as ameaças que os cisnes enfrentam em seus ambientes naturais. Organizações e agências de conservação trabalham para preservar e restaurar os habitats aquáticos dos cisnes, incluindo pântanos, lagos, rios e lagoas. Isso pode envolver a aquisição de terras para criar reservas naturais, o manejo de vegetação aquática e a implementação de práticas de gestão sustentável da água. Programas de monitoramento de populações são essenciais para acompanhar o status e as tendências das populações de cisnes. Isso pode incluir pesquisas de campo, análise de dados de anilhamento de aves, monitoramento de ninhos e contagem de aves migratórias. A conscientização pública sobre a importância dos cisnes e a necessidade de conservar seus habitats é fundamental para o sucesso dos esforços de conservação. Campanhas de educação pública, programas de sensibilização ambiental e atividades de engajamento comunitário ajudam a promover a compreensão e o apoio à conservação dos cisnes. A implementação e a aplicação de políticas de proteção da vida selvagem são essenciais para garantir a segurança e a sobrevivência dos cisnes. Isso pode incluir a criação de áreas protegidas, regulamentações para evitar a perturbação humana em áreas de reprodução e alimentação, e a proibição da caça ilegal e da captura de cisnes. Os esforços de conservação muitas vezes requerem cooperação e colaboração entre diferentes países e organizações. Iniciativas internacionais, como convenções sobre conservação de aves migratórias e acordos para proteger habitats aquáticos compartilhados, desempenham um papel importante na conservação global dos cisnes. Essas são apenas algumas das medidas de conservação em andamento que visam proteger e preservar as populações de cisnes em todo o mundo. O sucesso desses esforços depende do compromisso contínuo de governos, organizações de conservação, comunidades locais e indivíduos em proteger essas magníficas aves aquáticas e os ambientes aquáticos em que habitam. Como as pessoas podem ajudar a proteger essas belas aves? Uma das formas mais eficazes de ajudar os cisnes é proteger e restaurar seus habitats naturais. Isso pode incluir participar de projetos de limpeza de rios e lagos, plantar vegetação nativa ao redor de corpos d'água e apoiar iniciativas de conservação de pântanos e áreas úmidas. A poluição da água representa uma ameaça significativa para os cisnes e outros organismos aquáticos. Reduzir o uso de produtos químicos em casa e no jardim, descartar adequadamente resíduos e evitar o lançamento de poluentes na água pode ajudar a manter os habitats dos cisnes limpos e saudáveis. Os cisnes podem ser facilmente perturbados por atividades humanas, o que pode causar estresse e interferir em seus padrões de comportamento. Ao observar cisnes em seu habitat natural, é importante manter uma distância segura e evitar fazer barulhos altos ou se aproximar muito, especialmente durante a época de reprodução. Muitas organizações de conservação coordenam programas de monitoramento de aves, nos quais voluntários podem ajudar a registrar avistamentos de cisnes e outras aves aquáticas. Esses dados são valiosos para entender as populações de aves e orientar esforços de conservação. Compartilhar informações sobre a importância dos cisnes e os desafios que enfrentam pode ajudar a aumentar a conscientização pública e o apoio à conservação. Isso pode ser feito através das redes sociais, organização de palestras educativas ou participação em eventos comunitários. Contribuir financeiramente ou como voluntário para organizações de conservação dedicadas à proteção de aves aquáticas, como os cisnes, é uma maneira direta de apoiar seus esforços de conservação. Essas organizações realizam pesquisas, projetos de campo e iniciativas de educação para proteger as aves e seus habitats. Participar ativamente na defesa de políticas de conservação e proteção da vida selvagem também é importante.
Isso pode envolver escrever para representantes eleitos, assinar petições e apoiar legislação que promova a conservação de habitats aquáticos e a proteção de espécies ameaçadas. Ao adotar essas práticas e se envolver em iniciativas de conservação, cada pessoa pode desempenhar um papel significativo na proteção e preservação das belas aves aquáticas, como os cisnes. É através do compromisso coletivo e da ação individual que podemos garantir um futuro sustentável para essas magníficas aves e os ecossistemas aquáticos que chamam de lar. 11. Observação de cisnes na natureza. Dicas para observar cisnes em seu ambiente natural. 1. Escolha os melhores locais. Pesquise e identifique os melhores locais onde os cisnes são frequentemente avistados em seu ambiente natural. Isso pode incluir lagos, rios, lagoas e áreas úmidas conhecidas por serem habitats favoritos para essas aves aquáticas. 2. Respeite a distância. Ao observar cisnes, mantenha uma distância segura para não perturbá-los. Use binóculos ou uma câmera com zoom para aproximar-se sem interferir em seu comportamento natural. 3. Seja paciente e observador. Os cisnes podem ser tímidos e cautelosos com a presença humana. Seja paciente e observe atentamente seu comportamento para apreciar suas interações e atividades. 4. Evite perturbações. Evite fazer barulho alto, gestos bruscos ou se aproximar muito dos cisnes. Respeite seu espaço e comportamento natural, permitindo que eles se sintam seguros em seu ambiente. 5. Respeite os ninhos e os filhotes. Durante a temporada de reprodução, evite se aproximar dos ninhos de cisnes e dos filhotes. Interferir nesse período crítico pode causar estresse e perturbação, impactando negativamente a reprodução e a sobrevivência dos filhotes. 6. Não alimente os cisnes. Evite alimentar os cisnes com alimentos humanos. Embora possa parecer inofensivo, alimentar aves aquáticas com pão ou outros alimentos inadequados pode causar problemas de saúde e dependência alimentar. 7. Respeite as regras locais. Conheça e siga as regras e regulamentos locais relacionados à observação de aves e acesso a áreas naturais. Isso inclui restrições de acesso a certas áreas e diretrizes para comportamento responsável ao ar livre. 8. Aprenda sobre os cisnes. Eduque-se sobre os hábitos, comportamentos e necessidades dos cisnes. Isso aumentará sua compreensão e apreciação dessas belas aves aquáticas durante suas observações. 9. Compartilhe sua experiência com responsabilidade. Ao compartilhar suas fotos e experiências de observação de cisnes nas mídias sociais, certifique-se de não divulgar informações sensíveis sobre a localização dos ninhos ou perturbar os cisnes. 10. Contribua para a conservação. Considere apoiar organizações de conservação de aves aquáticas e programas de monitoramento de cisnes. Sua contribuição pode ajudar a proteger e preservar essas aves para as gerações futuras. Seguir essas dicas não apenas garantirá uma experiência gratificante de observação de cisnes, mas também contribuirá para a proteção e preservação dessas belas aves aquáticas e seu habitat. Benefícios da observação de aves para o bem-estar humano. A observação de aves proporciona uma série de benefícios físicos, mentais e emocionais para o bem-estar humano. Vamos explorar alguns desses benefícios. 1. Redução do estresse. Estudos mostram que passar tempo na natureza, incluindo a observação de aves, pode reduzir os níveis de estresse e ansiedade. O ambiente tranquilo e sereno das áreas naturais, juntamente com a beleza das aves, pode ajudar a acalmar a mente e relaxar o corpo. 2. Promoção da mindfulness. Observar aves requer atenção plena e foco no momento presente. Isso pode ajudar a promover a prática de mindfulness, aumentando a consciência dos nossos pensamentos, emoções e sensações corporais enquanto nos envolvemos com a natureza. 3. Estímulo da atividade física. A observação de aves muitas vezes envolve caminhadas ao ar livre em busca de diferentes espécies de aves. Essa atividade física leve não apenas proporciona exercício cardiovascular, mas também nos incentiva a explorar novos ambientes e a manter um estilo de vida ativo. 4. Melhoria do humor e bem-estar mental. Estar ao ar livre e interagir com a natureza tem sido associado a uma melhoria do humor e do bem-estar mental. A beleza e a serenidade das aves e de seus habitats podem elevar o ânimo, aumentar a felicidade e reduzir os sentimentos de depressão e estresse. 5. Conexão com a natureza. A observação de aves nos conecta com o mundo natural de uma maneira única, permitindo-nos apreciar a diversidade da vida selvagem e desenvolver um maior senso de conexão com o meio ambiente. Isso pode levar a uma maior apreciação e respeito pela natureza, incentivando-nos a agir em prol da conservação e preservação das áreas naturais.
6. Estímulo da curiosidade e aprendizado. Observar aves pode despertar nossa curiosidade sobre o mundo natural e nos motivar a aprender mais sobre as diferentes espécies, seus hábitos e habitats. Essa busca por conhecimento pode ser estimulante e gratificante, fornecendo uma fonte contínua de aprendizado e descoberta. A observação de aves não é apenas uma atividade prazerosa, mas também oferece uma série de benefícios significativos para nossa saúde e bem-estar geral. Ao passar tempo ao ar livre e apreciar a beleza das aves, estamos nutrindo nosso corpo, mente e espírito, fortalecendo nossa conexão com a natureza e melhorando nossa qualidade de vida. 12. Conclusão. Neste vídeo, exploramos detalhadamente a vida e o mundo dos cisnes, desde sua aparência física até suas adaptações comportamentais. Discutimos a importância cultural e simbólica dos cisnes ao longo da história, bem como sua distribuição geográfica e estrutura social. Além disso, examinamos os esforços de conservação em andamento e oferecemos dicas para observar essas belas aves em seu ambiente natural. Também destacamos os benefícios da observação de aves para o bem-estar humano, enfatizando seu impacto positivo na saúde física, mental e emocional. Como concluímos nossa jornada através do fascinante mundo dos cisnes, convidamos você a se envolver na conservação e apreciação dessas magníficas aves aquáticas. Seja através do apoio a organizações de conservação, da participação em programas de monitoramento de aves ou do simples ato de passar tempo ao ar livre observando a vida selvagem, cada um de nós pode fazer a diferença na proteção e preservação dos cisnes e de seu habitat. Vamos continuar a celebrar a beleza e a importância dos cisnes, garantindo que eles possam continuar a encantar e inspirar as gerações futuras. Juntos, podemos garantir um futuro brilhante para essas aves majestosas e para o meio ambiente que compartilhamos com elas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.